Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento, quem você tem a oportunidade, ao privilégio de estar podendo cumprimentá-la a todos os meus amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Escudeiro, capelão do sistema prisional aqui da minha Grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você católico, você espírita, você budista, você que não faz nenhum procedimento de credo religioso, você é considerado como ateu, tem o meu respeito, mas o grupo de atores, se não se converter, não tem o meu respeito, porque são pessoas hipócritas, demagogas, críticos, soberbos, que têm uns pensamentos furados, mais ou menos assim: quando a morte física bater na minha porta, morreu, acabou, findou, e aí fica por isso mesmo. Eu quero te dizer, senhoras e senhores, que isso não é verdade. Os escritores hebreus diz, no capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue-se um juiz. Ele querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, há de ressuscitar para prestar conta ao Todo-Poderoso. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28, também está escrito: Jesus vai voltar pela segunda vez, sem pecado, para buscar aqueles que aguardam e espera para a sua própria salvação. Quero ser mais breve no início da introdução, porque eu já quero orar para a gente começar, da partida de hoje, um estudo profundo sobre escatologia. Tá certo? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por meu espaço, pela minha oportunidade de mais uma vez estar aqui neste canal para cumprir a ordem imperativa do próprio Senhor de anunciar as boas novas de salvação. Começando pela minha Grande Montes Claros, o meu estado de Minas Gerais, pelo meu Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Que eu desapareça e que o Senhor apareça-se no meu ministério. Que eu venha diminuir, que o Senhor cresça no meu ministério. Escatologia. Escatologia. Eu quero, antes de começar o estudo, eu quero dizer para as senhoras e senhores que dentro desse estudo de escatologias tem profecias que está se cumprindo em tempo real, tem profecias que já se cumpriram e tem profecias que irão se cumprir futuramente. Vou repetir com cautela novamente: tem profecias se cumprindo em tempo real com a Igreja da Graça da atualidade, tem profecias que já se cumpriram futuramente e tem profecias que vai se cumprir futuramente. Outro equilíbrio que eu quero explicar para vocês aqui, seguidores do canal. A Bíblia tem símbolos, tem figuras, né? Alegorias, certo? E também tem assuntos literais que irão se cumprir real, tá? Então uma boa parte será literal e não figura, e não símbolo. É o equilíbrio do estudo de escatologia. Vamos lá, eu quero fazer uma introdução aqui dentro para chamar a atenção dos nossos amigos. Vamos lá. A doutrina das últimas coisas é um estudo que trata exatamente das coisas finais. Engloba a morte e ressurreição, imortalidade e
o julgamento final. Por outro lado, a vinda do Senhor Jesus Cristo, bem como os sinais que antecedem a sua vinda, a sua consumação do século. Este estudo é uma das grandes doutrinas bíblicas que cada cristão ou crente precisa saber, tá certo? Precisa saber. Deus, pela sua onisciência, estabeleceu os tempos e as estações pelo seu próprio poder. Aqui eu quero chamar a atenção de quem nos segue no canal, que é pesquisador, que tem acompanhado as nossas linhas de pensamentos. Eu já vou ler um versículo aqui, que não vai ser figura, não vai ser o que? Símbolo, alegoria, tá certo? Vai ser literal. Na questão que Deus, pela sua onisciência, estabeleceu os tempos se referem às suas estações, né? E pelo seu próprio poder. Tá certo? Então, para me tirar a sua dúvida, você pega a sua Bíblia nesse exato momento aí, em Atos capítulo 1, versículo 7, aonde nós vamos estar meditando este versículo. Atos capítulo de número 1, versículo de número 7. E respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Tem um ponto e tem uma vírgula na palavra autoridade. Na primeira linha do versículo 7 aqui, não é Jesus que está respondendo, tá certo? Mas não vos compete, já é Jesus falando. É o equilíbrio que nós vamos ter aqui desse estudo de escatologia. Aqui, Jesus falando que não compete a mim conhecer tempos, tá? Épocas se refere ao que? Estações. Agora mesmo está um tempo gostoso aqui na nossa grande Montes Claros. Choveu bastante hoje de manhã. Vai chover muito mais, entendeu? E o que me chama mais atenção dentro do versículo 7, ele ainda disse aqui, ó, receber pela sua exclusiva autoridade. Aqui não é símbolo, aqui não é figura. Alegoria, que tem uma tradução que fala alegoria. Eu estou usando aqui duas Bíblias diferentes. Quando eu usar a palavra alegoria ou alegoria, você entende? Aqui não é símbolo, não é figura, é o que? Literal. E pela sua infinita misericórdia, revelou-nos os sinais, pelo quais saibamos que está chegando o fim de todas as coisas, a fim de que estamos precavidos. Mateus capítulo 24, versículo de número 25. Mateus capítulo 24, versículo de número 25. Nós vamos dar uma olhadinha lá em Mateus capítulo 24, que é só uma frase, nós temos que ler. Eu faço questão de ler capítulo 24, versículo
25. Quem escreveu, o autor, foi Mateus. Esse Mateus aqui, cobrador de impostos também, que Jesus separou para ser discípulos. Mas quem vai estar aqui falando na frase aqui, 25 do capítulo 24, não é Mateus. Ele só foi o escritor, é Jesus. Jesus disse assim, ó, vedes que vos tenho preditos. Então, aqui também não é símbolo, não é figura. Foi uma palavra que Jesus falou sobre essa questão aqui, ó. Está chegando o fim de todas as coisas, a fim de que estamos precavidos. Não é figura, não é símbolos. Foi palavras preditas pelo Salvador. E eu estou mostrando aí, à luz da Bíblia, que ele também afirmou quando ele esteve aqui que seu ministério terreno. Você quer dar uma olhadinha em Lucas? Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, onde nós vamos estar aqui aprofundando do versículo de número 5. Lucas capítulo 21, versículo 5. Vou passar aqui algumas páginas na Bíblia. Vamos dar uma olhadinha. Isso, Lucas capítulo 5, versículo 21. E também o versículo 36. Eu não vou ler todos os versículos, porque senão vai ficar muito grande a leitura. Eu só vou ler 2 versículos. Lucas capítulo 21, versículo 5 e o versículo depois 36. O 5 disse assim: falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Tá vendo aqui? Agora aqui, quem está falando aqui é o autor que escreveu aqui, Lucas, o médico, doutor Lucas. Aqui já não é Jesus Cristo. Nessa fala do versículo 5 é o doutor Lucas. Versículo de número 36 já é o Salvador Jesus Cristo. Olha o que ele vai falar aqui, ensinar. Vigiais, pois a todo tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas que eu tenho de suceder. Esta está em pé na presença do Filho do Homem. Tá vendo aqui? E eu quero te dizer que nos outros versículos anteriores, que Jesus fala da cerca da vinda do Filho do Homem, se vocês observar aí do versículo 25 até o versículo 28, Jesus fala mais ou menos assim, esse texto aqui é só Jesus que está falando, do versículo 25 ao 28. Jesus falou assim, ó, haverá sinais no sol. Tá vendo aqui? Esses sinais aqui não é um sinal de símbolos, de figura. Tá vendo aqui? Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na palavra estrelas tem um ponto e tem um vírgula. Sobre a terra. Angústias entre as nações. Tá vendo aqui? Perplexidades por causa do bramido-se do mar e das ondas. Tem um ponto, tem um vírgula, vira e volta, está dando maremotos, ou seja, terremotos, né, na água. Haverá homens que desmaiarão-se de terror pela expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, ponto, vírgula, pois os poderes do céu serão abalados, tá certo? Então se verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória. Versículo 28. Ora, ao começareis estas coisas, sucede, exortais
erguei a vossa cabeça, ponto vírgula, porque a vossa redenção se aproxima. A redenção que se aproxima não é símbolo, não é figura, será o que? Literal. Entendeu? É por isso que eu estou indo aqui com calma, eu estou indo aqui com muita tranquilidade, mostrando para vocês que eu estou numa introdução, vou fazer vários vídeos sobre escatologias. Daniel, no capítulo 9, versículo 24 ao 27, nós vamos dar uma olhadinha lá no profeta Daniel agora, nesse exato momento. Daniel, capítulo 9, versículo de número 24 ao versículo 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Tá vendo aqui, ó? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressões e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça externa e selar a visão e sela a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Você sabia que quem profetizou as 70 semanas de Daniel foi o próprio profeta Daniel? Ele que profetizou a graça que eu estou vivendo, que você está vivendo, que nós estamos vivendo. E Daniel, ele queria viver aqui pelo menos uma semana. Eu estou tendo 50 anos de vidas, de privilégio, de estar vivendo no tempo da graça. Ele não conseguiu viver. Ele só profetizou sobre as 70 semanas. Tá certo? Nós estamos vivendo a última semana de Daniel. Está nas 69. Dentro deste estudo lá na frente eu vou estar falando detalhadamente, porque eu estou em uma introdução sobre o primeiro assunto sobre aqui, escatologia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Tá vendo aqui? Para cessar as transgressões e para dar o fim aos pecados. Meus irmãos, isso aqui é rico demais. Isso aqui para dar fim aos pecados não é figura também não. Não é simples também não. Será o quê? Literal. E para expiar a iniquidade. Tá vendo aqui? De trazer a justiça eterna. E sela a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Daniel, ele teve, meu irmão, esta visão. Daniel, ele foi o profeta que profetizou a graça. E estamos vivendo a última semana de Daniel. Versículo 25. Daniel, sabe em fedente, sabe em entendestes, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias
Está vendo aqui? Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Está vendo aqui, ó? Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. Tá vendo aqui? Vocês podem ver aqui que tem um ponto e tem uma vírgula. As ruas e os muros se retificarão, mas em tempos angustiosos. Tá vendo aqui? Essas semanas aqui que fala sobre o Messias aqui é Jesus. Quando Daniel falou sobre o Messias, Jesus ainda não tinha vindo. Ainda não tinha acontecido o que aconteceu, que está incluso aqui de Mateus, Apocalipse, o Novo Testamento. É profundo demais, meus irmãos. E Daniel, ele falou com muita clareza aqui, ó. Até o Messias, o príncipe, haverá 70 semanas. Tá vendo aqui? Nós estamos na última. As 72 semanas, as ruas e muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. E depois das 72 semanas, serão cortado o Messias. Contado o Messias, mas não para si mesmo. Na palavra si mesmo tem um ponto e tem uma vírgula. E o povo do príncipe que há de vir destruirão a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundações. Tem um ponto e tem uma vírgula. Até o fim haverá guerra. Até esse fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Tá vendo aqui? Meus irmãos, até o fim de tudo isso vai acontecer o quê? Guerras. Está acontecendo. Lá na Síria mesmo, lá não para. Já está, segundo os estudiosos sobre guerras, se não for me engano, já está indo para mais de 7 anos de guerra, aquele conflito ali. Está vendo aqui? Haverá guerras, estão determinadas as assolações. Enquanto o seu fim será como de inundações, até o fim haverá o quê? Guerras. Então, enquanto estiver acontecendo esses sinais de guerras, Jesus ainda não vai vir, porque o evangelho tem que ser alcançado a todos os povos, a todas as gente, a todos o quê? As nações. E essas guerras que está acontecendo aqui, a figura é literal. Os telejornais todo dia mostram, os homens bomba, explode, mata, você vê, eu vejo. Não é simples, não. Jesus, o profeta falou lá e está acontecendo. Jesus ainda não voltou, ele só falou que isso ia acontecer. Versículo 27. E ele afirmará aliança com muitos. E ele afirmará aliança com muitos por uma semana. E nas metades das semanas fará cessar os sacrifícios e a obrações sobre as asas das abominações. Virão os assolados, isso até a consumações, e o que está determinado será derramado sobre assolados ou assolados. Eu quero, dentro aqui
introdução que eu estou fazendo aqui com vocês sobre escatologias, porque são o quê? Muitas referências bíblicas. E nem todas eu vou ler com vocês, tá certo? Mas as que eu achar por bem de ler, eu vou estar lendo com vocês. Antes de Cristo, vários profetas vaticinaram sobre as últimas coisas. Ou seja, antes de Cristo, muitos outros profetas também, eles vaticinaram sobre as últimas coisas. Nós podemos ver esta referência aí em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Daniel capítulo 2, versículo 44 ao 45, né? Vou repetir, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Daniel capítulo 2, versículo 44 ao 45. Vocês ainda podem ver Daniel capítulo 9, versículo 20 ao 27, tá certo? E vocês ainda podem ver Jeremias capítulo de número 33. Vocês ainda podem ver aí versículo de número 14 ao versículo de número 17. Vocês ainda podem ver Isaías capítulo 9, versículo 7. Vocês ainda podem ver Isaías capítulo 11, versículo 1, né? Vocês ainda podem ver aí Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Vocês ainda podem ver Ezequiel capítulo 34, versículo 23 ao 30. Jesus disse que antes da sua vinda, muitas coisas havia de acontecer. É o que está escrito em Mateus capítulo 24. Quando estudamos a ordem cronológica dos acontecimentos, contamos que muitas profecias já se cumpriram. Quando estudamos as ordens cronológicas dos acontecimentos, contamos que muitas profecias já se cumpriram e outras estão se cumprindo nos nossos dias. Outras brevemente hão de acontecer. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 6. Que não examina as escrituras, perde-se no espaço, ignora a realidade. O arrebatamento chega e ele fica. Eu quero meditar com vocês Apocalipse 22, 6, porque é muito profundo este assunto aqui que eu vou estar lendo com vocês. Apocalipse 22, 6 está escrito assim, ó: E disse-me estas palavras, são fiéis e verdadeiras. Na palavra verdadeiras tem um ponto e tem uma vírgula. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve há de acontecer. Então João, quando ele estava arrebatado na ilha chamada Pátimo, uma ilha que tinha muitos bichos ferozes, cobras e etc., ele foi arrebatado ao terceiro céus em espírito. E João, ele lá com a caneta, já escrevendo todas as visões que ele teve, não foi figura, não foi símbolo. Ele estava lá vendo isso literal. Foi tão literal que dentro desse assunto aqui, quando estudamos a ordem cronológicas, quando você estuda cronológicas dos acontecimentos, contamos que
Muitas profecias já se cumpriram, foi o que eu falei, muitas já se cumpriram, outras estão se cumprindo nos nossos dias, né? E outras brevemente há de acontecer. É o versículo que eu acabei de ler, aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Quem não examina as escrituras, se você não é examinador das escrituras, perde-se no espaço, ignora a realidade, ou o arrebatamento chega e ele fica, corre o risco de ficar. Mas após você me acompanhar, me segui-la aqui neste canal, onde nós estamos aqui dando uma abertura sobre escatologia, porque vai ter muitas referências bíblicas, é profundo o assunto, e eu quero reforçar Apocalipse 22, 6, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Na palavra verdadeiras tem um ponto e tem um vírgula. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Essas coisas que em breve hão de acontecer, muitas delas estão acontecendo a olhos nus. Tudo que está registrado nos canos sagrados, a Bíblia diz que era pai contra filho, filho contra pai, né? Então o pecado tem lastrado, a violência, né? Aumenta a cidade, cresce os problemas, cresce também a criminalidade, cresce tudo que não presta, cresce a cidade, cresce tudo. E por multiplicar a iniquidade, aí as coisas vão só o que? Piorando. Escatologia. Escatologia é um termo grego que significa o estudo das últimas coisas. É uma palavra compostas escatos, últimos, ou seja, longos, tratados, estudos, designa-se a doutrina que diz respeito ao fim do mundo presente e ao mundo vindouro eterno. A palavra vindouro, em outras traduções, se refere ao fim dos tempos, ou ao fim do próprio mundo. O certo das mensagens, o centro da mensagens das coisas futuras é a colocações, ou seja, apropriadas. Vamos lá. Primeiro, o trono de Davi. Na profecia, tá certo? Vocês podem ver essa referência em 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo 12 ao versículo de número 16. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao 16. Salmos 89, 34 ao 37. Salmos 89, 34 ao 37. Isaías, capítulo de número 9, versículo 6 e versículo 7. Futuras a colocações apropriadas de primeiro, né, trono de Davi na profecia. Então essas referências estão aí. Segundo a pessoa que se assentará-se neste trono. Então, segunda pessoa que vai assentar-se neste trono. Vocês podem ver esta referência em Lucas capítulo 1, versículo 31 ao versículo de número 33. E Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Lucas capítulo 1, versículo 31 ao 33. Aqui em Lucas capítulo 1, 31 ao 33, eu vou ler elas com vocês. Qual é a segunda pessoa que vai se assentar-se no trono? Vamos ver lá
rapidinho aqui para a gente tirar as nossas dúvidas. Lucas, vou voltar aqui algumas páginas aqui, que estava bem lá na frente. Versículo Lucas 1:31, vamos lá, 1:31, que disse assim, achei, Lucas 1:31, e eis que conceberás e darás à luz um filho, e a quem chamarás pelo nome Jesus. Esse segundo que vai sentar no trono é o menino Jesus. É o próprio Salvador Jesus Cristo. Eu quero, dentro do assunto, porque é complexo, nós vamos ler até o versículo de número 33. Eu li o 31, 32, 33. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Está vendo aqui? Versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui não vai ser figuração. Não vai ser símbolo. Está entendendo aqui, meus amados irmãos? Você está tendo alguma dúvida ainda? Quem vai sentar no segundo trono aqui é o Todo-Poderoso. E o reino dele não terá fim. É profundo. Nós vamos fazer vários vídeos, porque eu quero ver se a gente fala pelo menos de 40 minutos para baixo, para quem gosta de comer mesmo Bíblia, que gosta de aprofundá-la. Você vai estar aí desbuiando e tirando todas as suas dúvidas. O Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, falou muito sobre os acontecimentos futuros, às vezes usando parábolas. Jesus falou muitas vezes sobre o futuro, usando que parábolas. Vocês podem ver, por exemplo, aí em Lucas 17, 24. Lucas 17, 24. Vamos dar uma olhadinha em Lucas 17, 24. Vamos ver aqui uma dessas parábolas. 17, Lucas 17, 24. 17, 24. Achei. Porque assim como um relâmpago fugisse ao lado, brilhasse a um outro extremidade dos céus, assim será no dia o Filho do Homem. Ele aqui, ele usou muito de parábolas, como que ele ia vir. Ele fez aqui parábolas, o seu sentido de significado é o quê? Comparação. Aqui não é uma coisa que vai ser figura, não. Aqui será o quê? Literal. Jesus vai vir nas nuvens de glória e todos os salvos, diz a Bíblia, que vai ver, que vai enxergar ele. Uma outra parábola também que você pode ver em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Vocês ainda podem ver Mateus 14, versículo 9. Tá certo? Outra vez, falando abertamente, sem usar parábolas, João capítulo 16, versículo 29. Vamos ver João 16, 29. Vamos lá, João 16, 29. Sem usar parábolas aqui agora. E disseram-se os seus discípulos: agora que falais claramente, e não emprega nenhuma figura. Aqui agora já não é figura. Por que eu estou trazendo detalhadamente, mostrando a luz da Bíblia? Vou ler de novo.
E disseram-se os seus discípulos, agora que falava claramente e não empregavas nenhuma figura. Está vendo aqui? Jesus ensinava lá literal, você está entendendo? E também ensinava algumas parábolas, comparações, mas só que aqui também ele ensinava o discípulo falando aqui sem figura nenhuma. Entendeu? E eu quero, dentro desta introdução sobre escatologias, vocês ainda podem ver aí João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Você está entendendo? João capítulo 14, versículo 1 ao 3 é profundo, porque lá fala da casa da morada do Pai, né? Eu vou ler esses 3 versículos aqui, para a gente finalizar aqui, dar uma pausa nesse vídeo, tá certo? Para ele não ficar grande demais. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, nele, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, vos teria ditos, pois vou lhe preparar-vos lugar, e quando vos preparar-vos lugar, vos voltareis e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu vos estejais, vos também. Então, aqui, ele também aqui está usando aqui, sem ser aqui parábola, sem usar parábola, sem usar aqui como se fosse figuração. Está entendendo aqui? Então Jesus ele tinha a forma de ensinar dos dois lados. Assim como nós estamos aqui aprendendo com o Espírito Santo no século 21 sobre esse assunto que vai ser rico demais, e eu quero nesse exato momento aqui já parar esse vídeo por aqui, agradecer a sua participação, agradecer a sua companhia, e nós vamos estar debulhando, aprendendo sobre escatologias, tá bom? Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e prometo voltar dando sequência sobre o assunto que é muito importante e muito rico.